Seja bem-vindo à Direitologia, o canal onde o crime acontece. E às vezes você vai se perguntar aí, por que raios eu estou gravando vídeo hoje de pijama aqui? De pijama. Bom, porque eu achei melhor gravar com essa camisa aqui num ambiente um pouco mais descontraído aí. Vou ver se meus vídeos ficam um pouco mais... Aliás, um pouco menos formais, vamos falar assim. Já não estavam tanto, né? Mas vamos tentar deixar uma coisa assim mais informal aqui pra gente criar um laço legal aí. Então hoje vamos falar de uma figurinha muito importante, dando continuidade aos nossos estudos sobre a parte geral do Código Penal, que são, na verdade, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Figurinha prevista lá no artigo 15 do Código Penal. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar apenas sobre a desistência voluntária. É um artigo pequeno, mas a gente consegue tirar bastante coisa a respeito dele. Então vamos lá, para começar a ler o artigo, vamos ver o que ele diz. Artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. A desistência voluntária, ela vai ser isso aqui, ó. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução só responderá pelos atos já praticados. O que é importante da gente ver aqui? Que o agente ele deve voluntariamente desistir da execução. E agora a gente tem que falar o seguinte: lembrem aí do iter criminis, certo? Que é o caminho do crime. O iter criminis, ele tem lá cogitação, depois a preparação, depois a execução e a consumação. Agora aqui a gente vai dividir um pouco mais aqui esse conceito. A gente vai começar aqui dividindo para facilitar o entendimento. O início da execução, o fim da execução, a consumação e o recebimento da queixa-crime ou denúncia. E por que a gente faz essa divisão para ficar um pouco mais didática? Porque entre o início da execução e o fim da execução, nós teremos a figurinha aí da desistência voluntária. Depois, do fim da execução até a consumação, nós teremos a figura do arrependimento eficaz. E da consumação até o recebimento da queixa-crime ou denúncia, nós teremos a figura do arrependimento posterior. Beleza? Então espero que tenha ficado didático. Vamos trabalhar agora só a parte da desistência voluntária. Como eu já falei, essa desistência ela deve ser voluntária, mas não necessariamente espontânea. Ou seja, se a pessoa desistiu voluntariamente, mas não por foro íntimo, pode ser, por exemplo, por pedido da própria vítima, não importa. O importante é você saber que a pessoa poderia continuar na execução do crime e não quis. Ele quis desistir. Qual que é o outro exemplo importante que a gente pode analisar aí? Num sequestro. O cara acabou de cometer um roubo, a viatura chega, o cara sai fugindo, entra numa farmácia, pega lá uma funcionária como refém, coloca um revólver na cabeça dela e tá lá, ó, polícia, chega perto, senta o dedo. Mais ou menos isso que ele vai falar. Aí o policial vai falar o seguinte, fala assim: meu camarada, até agora você só cometeu um roubo, você tá tranquilo. Agora, se você matar a menina aí, a moça, você vai estar cometendo um homicídio. A sua pena vai ser muito mais grave e tal. Por que você não larga esse revólver? Vamos conversar e fica tranquilo e não sei o quê. E aí tá na parte de negociação. O que o policial ali tá fazendo? Ele está tentando evitar um crime mais grave, ou seja, a morte da menina. E o vagabundo tá lá com a menina, com a refém, com a arma na cabeça, ele começa a pensar: pô, realmente, só cometi um roubo, tô tranquilo, se eu soltar essa menina, eu fico menos tempo preso, sei lá e tal. Aí vamos supor que ele pega e ele desiste. Desiste, solta a arma, solta a refém, se entrega e vai preso. O que a figura da desistência voluntária vai dizer? Que ele só responderá pelos atos já praticados. Nesse exemplo que eu dei, pelo roubo e talvez por um constrangimento ilegal, por ele ter segurado a menina e tal, alguma coisinha a mais aí. Mas não vai responder, obviamente, por tentativa de homicídio, mesmo se ele tinha a intenção de atirar e matá-la. Qual que é a regra básica aqui que a gente tem que aprender para entender esse negócio de desistência voluntária? A gente tem que aprender o seguinte, que se você quer continuar no crime, mas não pode, você vai estar na figura tentada. Você vai estar no crime
tentado. Agora, se você tem possibilidade de continuar, mas não quer, aí sim você vai entrar na desistência voluntária. Um detalhe bem importante é que a pessoa ela desiste durante a execução. Então, crimes, por exemplo, de mera conduta, que você tem a consumação antecipada, você não tem como ter a figura da desistência voluntária. Não dá tempo da pessoa desistir. Então, por isso que a gente usa, geralmente, quando vai explicar a desistência voluntária, a gente usa o exemplo básico de sempre, que é de homicídio. O homicídio é a coisa mais fácil de entender. Crime material, tranquilo, dá pra você dividir as fases bem tranquilamente na mente e fica bem tranquilo. E depois você só pega esse exemplo para aplicar em outros casos. Então, eu vou lá. Tô com meu revólver. Quero matar meu desafeto. Vou lá, tô com 6 munições aqui no meu revólver. Vou lá e dou 2 tiros no meu desafeto. Pô, pô. Desafeto cai lá no chão. Aí ele começa: "Ah, eu tenho família, não me mate". Eu tô lá já mirando na cabeça dele lá. E ele lá resmungando. Aí eu falo o seguinte: pô, é mesmo, né? O cara tem família, não vou matar ele mais não. Desisto. Só que eu ainda tinha 4 munições no meu revólver. Só que eu voluntariamente desisti. Lembrando que não foi espontâneo, não veio de mim. Veio de ouvir o outro falando. Poderia ter sido de mim mesmo. Podia ver lá sangue. Fiquei tonto de ver sangue. Falei, nossa, que coisa feia. E desisto. Não tem problema nenhum. O importante é ter sido uma decisão voluntária. Ou seja, não foi nada externo a mim que me impediu. Então eu vou lá, desisti. Tinha 4 munições ainda. Beleza, vou responder nesse caso pelo quê? Não por tentativa de homicídio, vou responder por lesão corporal, afinal dei 2 tiros no cara. Isso, detalhe importante, se ele não morrer, obviamente. Se ele morrer, eu vou responder pelo homicídio, tendo dado 2 tiros ou 6, não importa, beleza? Então essas desistência voluntária. Agora, eu tinha 6 munições, fui lá e descarreguei as 6. O cara caiu lá. Eu não desisti voluntariamente porque eu descarreguei, eu acabei com todos os meios à minha disposição, todos os meios de execução que eu tinha disponível. Então não tem mais que se falar em desistência voluntária. A gente pode falar de arrependimento eficaz, que é o que eu vou falar no próximo vídeo. Por quê? Eu dei lá os 6 tiros, descarreguei, até joguei a arma no cara. Aí eu olho ele lá e falo, mudo de ideia, vou lá, socorro ele, levo pro hospital e o cara vive. Nesse caso eu vou estar na outra figurinha, que é no arrependimento eficaz. O meu arrependimento, eu consegui evitar que o crime se consumasse, evitei que ele morresse. Qual que é a consequência? A mesma. Eu vou responder pelos atos já praticados, nesse caso por lesão corporal e não por homicídio tentado. Agora outro exemplo. Vou lá, dou 2 tiros, ainda tenho 4 munições no meu revólver, aí eu ouço um barulho de sirene da polícia chegando. Um monte de viatura chegando. Aí eu, opa! Vazo. Nesse caso, não vou responder por desistência voluntária. Eu desisti de continuar porque eu estava com medo de ser preso. Então foi alguma coisa externa. Lembra o que a gente estudou lá quando falou do artigo 14 da tentativa? A tentativa ocorre quando circunstâncias alheias à vontade do agente me impedem de consumar determinado crime. Então é aquele exemplo do cara que entra numa casa para furtar lá. Ele entra na casa, ele começa a separar algumas coisas para furtar. Aí tem 2 cachorros lá que tá solto da corrente, 2 pitbull que vem andando na direção dele com aquele olhar macabro. Aí o que o cara pensa? Pô, tô lascado aqui, esse cachorro vai vir me matar. Ele pega e ó, vaza, pula o muro e foge. Ele não tem figura de desistência voluntária. Aí foi uma circunstância alheia à vontade dele. Ele vai responder por furto tentado. É diferente de eu ter entrado na casa, tô separando os materiais, daí me dá uma crise de consciência. Eu falo, pô, é igual aquela música do Bezerra da Silva, né? Que o ladrão foi furtar a casa dele lá e se assustou com a pobreza. Ele pensa com ele, pô, o cara aqui tá na pior também, tá igual eu. Ah, não vou levar nada não. Pega e vai embora. Nesse caso, sim, é desistência voluntária. Ele vai responder pelos atos já praticados. Por exemplo, por invasão de domicílio. Ele invadiu lá, estava separando as coisas. Agora, se ele arrombou a porta, por exemplo, pode responder por algum dano e tal, mas não por tentativa de furto. E a última diquinha aqui, pra gente encerrar, só é cabível a figura da desistência voluntária em crimes dolosos. Em crimes culposos não será cabível. Beleza? Então espero que tenha ficado claro. Se não ficou, mande aí na descrição. No próximo vídeo a gente vai falar a respeito da segunda figurinha, que é o arrependimento eficaz. E, aliás, é isso mesmo, arrependimento eficaz. E no próximo, daqui a 2, vamos falar
sobre a desistência, o arrependimento posterior, beleza? É sempre bom a gente estar analisando essas três figuras juntas aí, beleza? Então, forte abraço e até a próxima. E se você não assistiu os últimos vídeos ainda, assista-os clicando aí do lado aí, ó, beleza? Só clicar aí, já vai direto. Forte abraço e até a próxima.